Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Neste vídeo nós vamos continuar abordando o assunto organização da administração pública. Na aula passada, no vídeo passado, nós estudamos as características gerais da administração indireta e neste vídeo nós vamos iniciar o estudo das características específicas de cada uma das entidades que compõem a administração indireta. Então, neste vídeo, nós vamos estudar as autarquias e nos seguintes nós vamos tratar das fundações públicas e mais um vídeo para tratar das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tá ok? Então, por favor, corta para mim no slide. Tá aí, nós vamos tratar hoje sobre as autarquias. Vou iniciar abordando o conceito de autarquia dado tanto pela lei quanto pela doutrina. É importante nós conhecermos esses conceitos porque muitas questões de prova elas abordam palavras-chave que são extraídas desse conceito. Então, se a gente conseguir identificar essas expressões, essas palavras-chave, nós podemos resolver essas questões com maior facilidade. Então, é importante a gente conhecer esses conceitos. Então, vou começar aqui com o conceito de autarquia, dado pelo Decreto-Lei 200 de 1967. Só um adendo aqui, esse Decreto-Lei, né, de 1967, apesar de ser uma norma antiga, ela ainda está em pleno vigor e é a norma que define a estrutura da nossa administração pública federal. A estrutura da administração pública federal é dada por esse Decreto-Lei. Então, ele nos diz que as autarquias, qual é o conceito de autarquia? É o serviço autônomo criado por lei, então está aqui uma característica importante, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Então, a autarquia, como uma entidade da administração indireta, ela possui personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, que não se confunde com o ministério a qual ela se vincula. E para que ela possui isso? Para executar atividades típicas da administração pública. Então está aqui, uma expressão-chave que caracteriza as autarquias é essa daqui. Atividades típicas da administração pública, que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Tá ok? Então, autarquia, como uma entidade da administração indireta, ela é criada para que o Estado preste serviços de maneira descentralizada, a nossa conhecida descentralização por serviços, tá ok? Então, esse conceito é o conceito dado pelo Decreto-Lei 200 de 1967. E agora vamos ver o conceito também dado pela doutrina. Para a doutrina, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, tá aqui, pessoa jurídica de direito público, por ela ser uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei, ok? Então, nós vamos detalhar isso aqui um pouco mais à frente, mas já vale ficar atento. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei, com capacidade de autoadministração, tá ok? Então, a capacidade de autoadministração também é uma característica de toda entidade da administração indireta. A autarquia é criada para o desempenho de serviço público descentralizado, tá ok? Então, essa é uma outra expressão que é utilizada bastante para caracterizar a autarquia. É um serviço público descentralizado. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que no conceito lá do decreto, atividade típica da administração pública, tá ok? Então, atividade típica da administração pública também pode ser entendida como um serviço público descentralizado. Essas expressões caracterizam o conceito de autarquia. Então, a autarquia ela desempenha um serviço público descentralizado mediante controle administrativo exercido nos termos da lei. Tá ok? Então, esse é o conceito de autarquia dado pela doutrina. Agora nós vamos passar alguns exemplos de autarquias, que é melhor para a gente visualizar, que são entidades que estão mais presentes aí no nosso dia a dia e que foram criadas sob a forma de autarquia. Temos aí as agências reguladoras, ANEEL, ANAC, Anatel, como exemplo, né?
Temos também os conselhos profissionais, pessoal, muito importante isso aí. Os conselhos profissionais são aqueles conselhos que fiscalizam o exercício das profissões, eles também são autarquias, tá ok? Então temos aí, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Contabilidade. Esses conselhos são autarquias. Outras autarquias aí também importantes que estão bem presentes no nosso dia a dia, o DENIT, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura, o Banco Central é uma autarquia, o IBAMA também é uma autarquia, e a maioria das universidades federais também, pessoal. As universidades federais também são constituídas sob a forma de autarquia, tá ok? Vamos passar então a detalhar as principais características das autarquias, começando aí por sua criação e extinção. Então, nós já vimos até no vídeo passado que as autarquias elas são criadas diretamente por lei específica, ou seja, a aquisição de personalidade jurídica pela autarquia só depende apenas da edição dessa lei específica, não depende de mais nenhum ato adicional. E essa lei é de iniciativa, para criar autarquia, essa lei deve ser de iniciativa do chefe do poder. Então, a maioria como destacamos também no vídeo anterior, a grande maioria, né, a regra geral, é a entidade da administração indireta ser criada no âmbito do poder executivo. Então, se a entidade é criada no âmbito do poder executivo, a iniciativa dessa lei que cria a entidade deve ser do chefe do poder executivo, no caso, no âmbito federal, do presidente da República. Mas nada impede também que uma autarquia seja criada no legislativo ou no judiciário. No caso, se for o caso, a iniciativa dessa lei deve ser do chefe do respectivo poder. Então, a autarquia é criada diretamente por lei específica. E, como ela é criada por lei específica, ela também, no caso de extinção, ela também deve ser extinta por uma lei específica, é o chamado princípio da simetria das formas jurídicas. O que quer dizer esse princípio? Que a criação e extinção da entidade deve ser feita pelo mesmo meio, tá ok? Então, se ela é criada por lei específica, ela também deve ser extinta por lei específica. A outra característica importante das autarquias, nós já destacamos quando estudamos os conceitos, que o objeto das autarquias é exercer atividades típicas de Estado, sem fins lucrativos, tá ok? Então, autarquias desenvolver atividades típicas de Estado sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos quer dizer o quê? Despidas de caráter econômico. Então, a autarquia não pode exercer atividade de caráter econômico, tem que ser atividade sem fins lucrativos. Tanto é que autarquia, geralmente, é uma expressão que designa as autarquias, é essa aqui, serviços públicos personalizados, tá ok? Então, o ente federado, ele tem lá uma competência que a Constituição atribui àquele ente, ele quer desenvolver essa competência de uma forma descentralizada, então ele cria uma autarquia para desenvolver esse serviço. E esse serviço ele vai ter uma personalidade jurídica própria, por isso, serviço público personalizado. Tá ok? Então, autarquias, atividades típicas de Estado. É só lembrar lá, autarquia, qual é o exemplo que nós demos? Por exemplo, o Banco Central. Então, o Banco Central exerce a regulação, a supervisão do sistema financeiro, uma atividade típica de Estado, tá ok? As agências reguladoras da mesma forma. Outra característica importante, o regime jurídico das autarquias é de direito público, ok? Então, se a autarquia ela exerce um serviço público, uma atividade típica de Estado, essa atividade só pode ser exercida sobre regime jurídico de direito público, com todas aquelas prerrogativas e também com as restrições típicas do regime jurídico administrativo. Então, autarquia, regime jurídico de direito público. Vamos seguir nas características. Então,
Como dissemos, as autarquias seguem o regime jurídico de direito público e é comum nós destacarmos aqui algumas características, algumas prerrogativas de direito público que as entidades, as autarquias, elas possuem, ok? Então, são prerrogativas que são típicas ali do ente federado, da administração direta, mas que as autarquias, elas carregam consigo essas prerrogativas, elas detêm, elas podem exercer essas prerrogativas, são prerrogativas importantes. Por exemplo, prazos processuais especiais. Então, os prazos, quando a autarquia está litigando no judiciário, ela possui prazos processuais especiais que são melhores, né, do que aqueles prazos que as empresas privadas em geral possuem, ok? Então, as autarquias possuem prazos processuais especiais. Também elas possuem a prerrogativa de prescrição quinquenal. Então, se a autarquia, por exemplo, tiver uma dívida em favor de terceiros e esse terceiro não cobrar essa dívida em 5 anos, essa dívida vai prescrever. Então, é um prazo mais restrito do que o prazo geral. Ok? Então, prescrição quinquenal, que é também uma prerrogativa das autarquias. O regime também de precatórios para pagamento de dívidas judiciais, que é também um regime aí típico da administração direta, né, das pessoas políticas, que também é uma prerrogativa extensível às autarquias. Quer dizer o quê? Que se a autarquia for condenada judicialmente a pagar uma dívida perante um particular, essa dívida, o patrimônio dessa autarquia não pode ser penhorado, por exemplo, para fazer face a essa dívida. Essa dívida vai entrar lá no orçamento do ente político, a qual a autarquia se vincula, e vai entrar na fila do regime de precatórios. Tá, ok? Então, também é uma prerrogativa que protege aí o patrimônio das autarquias. A inscrição dos seus créditos também em dívida ativa. Então, quer dizer que se a autarquia tiver um crédito, um direito perante terceiros, e esse direito não for satisfeito, a autarquia pode inscrever esse crédito em dívida ativa. Então, ficará mais fácil de cobrar esse crédito. Ele terá algumas prerrogativas que facilitará a recuperação desse crédito. Então, é uma outra prerrogativa das autarquias. A imunidade tributária, pessoal. Então, importantíssimo isso aqui. As autarquias possuem imunidade tributária. Significa o quê? Que os outros entes, né, a imunidade tributária veda a União, Estados e municípios de instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços da autarquia, aqueles serviços que estejam, logicamente, vinculados às atividades da autarquia, tá ok? Então, a autarquia não paga, ela presta um serviço, ela recebe por aquele serviço, ela não paga imposto de renda sobre esse serviço, tá ok? Então, a autarquia, muito importante, ela possui imunidade tributária. Agora, detalhe é que essa imunidade ela incide apenas sobre os bens e serviços diretamente afetados. Bens e serviços afetados às finalidades da autarquia. Isso quer dizer o quê? Se a autarquia possuir um bem ou prestar um serviço que estiver fora daquela finalidade para a qual ela foi criada, esse bem ou serviço ele não contará com imunidade tributária, tá ok? Então, a imunidade tributária é muito importante, ela só incide sobre os bens e serviços afetados às finalidades da entidade, aquela finalidade para a qual a autarquia foi criada. Por exemplo, se a autarquia ela recebe um imóvel, por exemplo, num processo judicial, ela tem um crédito perante terceiro e esse terceiro satisfaz esse crédito passando um imóvel para a propriedade da autarquia. Então, e a autarquia depois se desfaz desse imóvel. Então, esse tipo de atividade está fora da atividade fim da autarquia, está fora da finalidade para a qual ela foi criada. Então, essa transação não estará sujeita à imunidade tributária, tá ok? E,
por fim, uma prerrogativa importante também das autarquias, que as autarquias elas não se sujeitam à falência. Ok? A autarquia não se sujeita à falência. Continuando nas características das autarquias, o patrimônio. Então, os bens das autarquias são classificados como bens públicos. Os bens das autarquias são classificados como bens públicos. E por que isso é importante? Então, na qualidade de bens públicos, os bens das autarquias contam também com algumas prerrogativas que são típicas aí dos bens públicos, quais sejam a impenhorabilidade, que esses bens das autarquias não podem ser penhorados para satisfazer alguma dívida que a autarquia tenha com terceiros. Essas dívidas, como vimos anteriormente, elas são inscritas em precatórios, mas os bens do patrimônio das autarquias não podem ser penhorados. Os bens também das autarquias estão sujeitos à imprescritibilidade. Isso quer dizer o quê? Que os bens das autarquias não podem ser adquiridos por terceiros mediante uso capião, tá ok? E também as restrições à alienação. Os bens das autarquias eles só podem ser alienados em determinadas condições bem restritas. A regra geral, eles não podem ser alienados. Outra característica, nós temos as chamadas aqui autarquias de regime especial. O que é isso, pessoal? É um tipo, uma espécie de autarquia com maior autonomia que as demais. Então, determinadas autarquias, elas são criadas por lei com maior autonomia que as demais. E essas autarquias são chamadas de autarquias de regime especial. Mas que maior autonomia é essa? Geralmente, a característica que aponta para essa maior autonomia é a estabilidade dos dirigentes. Quer dizer, os dirigentes dessas autarquias de regime especial normalmente possuem mandato fixo. Então, eles são nomeados e não podem ser exonerados a qualquer tempo. Então, eles possuem um mandato fixo. Eles somente sairão do cargo após esse mandato. E isso, né, espera-se que com esse mandato fixo, esses dirigentes eles tenham maior autonomia para atuar. Quer dizer, eles não estão sujeitos àquela pressão superior de a qualquer momento ser mandado embora. Então, como eles têm uma certa estabilidade, eles têm um mandato fixo, eles possuem maior autonomia para agir. Então, essa é a característica principal dessas autarquias de regime especial. Geralmente, as agências reguladoras, elas são criadas como autarquias de regime especial, tá ok? Então, as agências reguladoras são um exemplo típico de autarquias de regime especial. Prosseguindo nas características das autarquias, o pessoal das autarquias, ele é admitido sob o regime estatutário, tá ok? Então, como a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, o pessoal dessa autarquia ele é sujeito ao regime estatutário. Então, as autarquias federais, por exemplo, o pessoal dessas autarquias federais, ele está sujeito ali à Lei 8.112. Né? Eles não são contratados pela CLT, eles obedecem o regime estatutário. Outra característica importante é a relativa à nomeação dos dirigentes das autarquias. A nomeação, ela geralmente é feita pelo chefe, né, do Poder Executivo, no caso das autarquias federais, pelo Presidente da República, e é possível que a lei exija aprovação prévia do Poder Legislativo em relação a essa nomeação. Então, o chefe do Executivo indica o sujeito a ocupar o cargo de dirigente de autarquia, só que essa nomeação ela fica condicionada à aprovação prévia do Poder Legislativo, isso é possível. Exemplo aí é o Banco Central e as agências que seguem essa sistemática. Por outro lado, na exoneração desses dirigentes, não pode ser exigida a aprovação prévia do Legislativo, ok? Então, o chefe do Executivo, à exceção daquelas autarquias de regime especial, que nós vimos que os dirigentes possuem mandato fixo, nas autarquias em geral,
os dirigentes eles podem ser exonerados a qualquer tempo pelo chefe do executivo e não pode ser exigida a aprovação prévia do legislativo. Essa aprovação só pode ser exigida na nomeação. Outra característica das autarquias é o foro judicial. Então, a autarquia, alguém ou ela própria entrou com alguma ação na justiça, e qual o foro judicial competente para julgar essa ação? Então, se for uma autarquia federal, essa ação será julgada na Justiça Federal. Se for uma autarquia estadual ou municipal, o foro judicial competente é a Justiça Estadual. Prosseguindo, nós temos aqui algumas classificações que são importantes também de conhecer das autarquias. As autarquias, quanto à capacidade administrativa, elas podem ser classificadas em geográfica ou territorial, são sinônimos, autarquia geográfica ou territorial, que possuem uma capacidade administrativa genérica, quer dizer que ela é criada para finalidades diversas. O exemplo típico aqui são os territórios federais, tá ok? Então, o território federal, lá no território que é da sua jurisdição, ele exerce capacidade administrativa genérica, ele cuida de vários assuntos afetos àquela região. Então, autarquia geográfica ou territorial, o exemplo são os territórios federais. E também as autarquias podem ser de serviço ou institucional, que possuem capacidade administrativa específica, ou seja, a autarquia é criada para desempenhar determinada atividade específica, que é o caso de todas as demais autarquias, tá ok? Então, os territórios federais, eles são autarquias geográficas ou territoriais. Todas as demais autarquias são autarquias de serviço ou institucionais. Outra classificação das autarquias é quanto à estrutura. Quanto à estrutura, as autarquias podem ser fundacionais, que elas prestam serviços para pessoas indeterminadas que não a integram como membros ou sócios. Aqui está errado, ou sócios. Ok? Então, palavra-chave, pessoas indeterminadas. Por exemplo, hospital e as universidades. Então, as universidades, ela presta o serviço de educação para pessoas indeterminadas. Os alunos da universidade, não são pessoas específicas. Por outro lado, existem as autarquias corporativas ou associativas, que prestam serviços para seus associados. Então, essas autarquias possuem algumas pessoas que a elas se associam e todo o serviço que a autarquia presta é voltado para essas pessoas, que são seus sócios. Exemplo típico, os conselhos profissionais. Por exemplo, o Conselho Profissional de Medicina, ele atua em relação à categoria dos médicos, que são os sócios lá que pagam a mensalidade ou anualidade do conselho. Tá ok? Pessoal, agora uma situação especial que é importante de vocês conhecerem é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil também é uma entidade de fiscalização do exercício profissional, no caso dos advogados. Só que, ao contrário das demais entidades de fiscalização profissional, a OAB ela não integra a administração indireta da União, tá ok? Então, essa é um entendimento da jurisprudência, um entendimento do STF. Como exemplo, nós temos essa ação de inconstitucionalidade 3026, em que esse entendimento foi manifestado. A OAB, ela, diferentemente do CREA, do Conselho Federal de Contabilidade, ela não integra a administração indireta da União. Embora ela possua todas as características de uma autarquia, a jurisprudência entende que a OAB não integra a administração indireta da União. A OAB, para a jurisprudência, é considerada uma entidade ímpar, sui generis, um serviço independente, tá ok?
o que isso gera, né? Ela possui, né, todas as características de uma autarquia, mas a jurisprudência entende que ela não integra a administração indireta da União, por ser uma entidade ímpar, um serviço independente. Isso acarreta o quê? Que a OAB, ela possui todos os privilégios de uma pessoa de direito público. Por exemplo, a OAB possui imunidade tributária, possui prazos processuais especiais, porém, ela não se sujeita às restrições que as demais entidades, que as demais autarquias se sujeitam. Por exemplo, a OAB não precisa realizar concurso público, não precisa realizar licitação, ela não se sujeita ao controle externo, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, tá ok? Então, é bem importante ficar claro isso aqui, pessoal. A OAB, embora seja uma entidade de fiscalização do exercício profissional, ela não integra a administração indireta da União. Ela possui todos os privilégios de uma pessoa de direito público, mas não se sujeita às restrições a que as demais entidades de direito público se sujeitam, tá ok? Inclusive, um detalhe importante é que o pessoal, os servidores da OAB, eles são contratados pelo regime seletista. Então, eles têm um contrato de trabalho. Diferentemente, como vimos, os servidores das demais autarquias são contratados, admitidos pelo regime estatutários. Os servidores da OAB não, são admitidos pelo regime seletista, da CLT. Tá ok, pessoal? É uma característica sui generis da OAB, que é um entendimento da jurisprudência, um entendimento antigo, inclusive. Então é isso, que as principais características das autarquias. Vamos ver algumas questões de prova só para consolidar alguns pontos. A primeira questão. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, enquanto autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, está subordinada à sua hierarquia e à sua supervisão. Detalhe aqui, primeiro, que o INSS é uma autarquia. Ok, correto. O INSS é uma autarquia e que está vinculado ao Ministério da Previdência Social. Agora, o INSS está subordinado ao Ministério? Está subordinado à hierarquia do Ministério? Não, né, pessoal? Então, já vimos no vídeo sobre as características gerais das entidades da administração indireta que essas entidades não são subordinadas ao Ministério Supervisor. Elas são apenas vinculadas, ok? Ela está vinculada ao Ministério Supervisor para fins de tutela ou supervisão ministerial, que é aquele controle finalístico, que não se confunde com subordinação hierárquica, tá ok? Então, aqui está o erro da questão, nossa questão está errada. A segunda questão, consoante a doutrina, as entidades autárquicas são pessoas jurídicas de direito público, de natureza administrativa, criadas por lei, para realizar de forma descentralizada atividades, obras ou serviços. Então, o quesito está correto, pessoal. As entidades, as autarquias, são pessoas jurídicas de direito público, ok? De natureza administrativa, ok? Ela não possui natureza política, né? Natureza política. As entidades políticas são só a União, o Estado, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A autarquia, como todas as demais entidades da administração indireta, é uma entidade administrativa, criada por lei, ok? Então, a autarquia, por ser uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada diretamente por lei, não precisa de mais nenhum ato para que ela adquira a personalidade jurídica. Ela é criada para realizar de forma descentralizada, ok? Autarquia, entidade da administração direta, é uma forma de prestação de serviços descentralizados para realizar atividades, obras ou serviços. Aqui a questão ela não detalhou que essas atividades, obras ou serviços seriam típicos da administração, mas isso não invalida a alternativa, o item.
por exemplo, um detalhe aqui é obras. Por exemplo, o DENIT ele é uma autarquia criado para tocar as obras aí do governo federal. Então, esse finalzinho não invalida a assertiva. A nossa assertiva está correta. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês, as principais características das autarquias. Espero que tenham gostado, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a compreender melhor o nosso material. Espero vocês nos próximos vídeos, nos quais nós daremos sequência ao estudo das demais entidades da administração indireta. Tá ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.